Mas hoje, ao vivo, a gente pensou numa pauta muito legal que é a cara do verão também. O que acontece nessa época do ano? A doutora pode explicar melhor do que eu. Mas ar-condicionado, sai da piscina, fica exposto ali a uma temperatura diferente, às vezes a piscina está gelada, depois você entra no ar quente, enfim. O que acontece? Gripes. Ouvido, nariz e garganta prejudicados. Eu aprendi uma vez com o pediatra do João. Vou até te contar, vou cumprimentar a doutora Maura Neves. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Muito Boa obrigada. tarde. Boa tarde a todos. Que é otorrinolaringologista. Doutora, aprendi com o pediatra do meu filho. Ele disse, o que criança tem? Problemas de ouvido, nariz e garganta. Sim. Então esse é o universo que ronda aí o mundo das mamães. E os adultos também, porque chega nessa época do ano, os adultos também correm mais riscos, né? Quando a gente envolve ouvido, nariz e garganta. Isso, exatamente. Todo mundo fica envolvido, na verdade. Pode pegar dos filhos, pode pegar dos sobrinhos, ou pode ele mesmo pegar de uma maneira independente. Então, não é só porque é crescidinho que não tem problema. O pediatra tá certo. O pediatra tá certo. A gente tem alguns mitos e verdades para passar para vocês, mas antes te pergunto, o que acontece nesse período? É esse lance mesmo de mudanças de temperatura, de estar, de repente, num ambiente quente, você entra num ar-condicionado gelado? É isso que dá uma mudada e muitas vezes a gente fica doente com mais facilidade no verão? Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, quando a gente fica num ambiente muito quente, tudo que é extremo de temperatura acaba atrapalhando. Então, mesmo extremo para o calor ou extremo para o frio. Então, no caso, agora no verão, que a gente tem um extremo de temperatura, então estava muito quente. E estando muito quente, você usa mais ar-condicionado. Então, o ar do ar-condicionado ele é mais frio e seco. Então, se você está no ambiente do verão, que é quente e úmido, e você vai para o ambiente do ar-condicionado, que é frio e seco, você solicita do seu sistema respiratório uma adaptação rápida, tá? Porque o sistema respiratório, ele adapta aquilo que a gente precisa respirar. Então, ele umedece o ar, filtra e aquece o ar. Então, se esse ar estava a 30 graus e, de repente, a gente sai e entra na fila do banco, que está a 18 graus, 20 graus, ele tem que fazer essa adaptação rápida daquele ar inalado. E isso acaba gerando uma pequena inflamação. Se circular um vírus, alguma coisa, você pode ter uma susceptibilidade de pegar ainda uma gripe ou resfriado, alguma coisa assim. Então eu começo com um mito que não está aqui, mas tem a ver com esse assunto. Então chegar num ambiente gelado, colocar o casaquinho na criança ou vestir o casaquinho, não adianta nada. Não, nesse ponto... Não para o sistema respiratório de uma maneira mais imediata, entendeu? Entendi. Seria o negócio, você teria que pôr o inalador, mas como isso não dá. Então, assim, a gente acaba orientando algumas coisas para os pacientes para proteger dessas mudanças bruscas. Porque não é só a fila do banco, é o shopping, é o cinema, o restaurante, qualquer lugar que a gente vai estar climatizado. Então, tentar fazer algumas medidas, por exemplo, o uso do soro fisiológico. Você vai hidratar o nariz, você vai remover aquelas partículas inaladas que são nocivas, você ajuda a mucosa nasal a ficar um pouco mais umedecida, então ela umedece melhor o ar que entra. Então, são medidas que a gente pode fazer e que tornam a vida um pouco mais segura, vamos dizer assim. Muito bom. Então, vai servir para a gente não sentir o frio, colocar o casaquinho, mas nesse caso, da parte o respiratório acaba não ajudando muito. Vamos colocar o primeiro mito ou verdade na tela, então? Olha lá. Mito ou verdade? Ficar muito tempo na água do mar pode causar dor de ouvido? E aí, doutora, mito ou verdade? Verdade. Verdade? Verdade. Na água do mar? Água do mar. Que pena. Então, na verdade, verdade. Então, mas na verdade, o que acontece? É qualquer tipo de água, da piscina também. Então, se a gente for ver, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, aqui, ó. Se a gente vem aqui, esse é o nosso ouvido. Tá? Então, quando a gente tira aqui, a gente consegue ver aquele espaço que todo mundo gosta de enfiar cotonete. Canal auditivo. Que é esse espaço que vem até aqui, ó, o tímpano. Tá bom? Então, esse espaço, o que acontece? Se você fica muito tempo na água, Carol, entra água. Nessa orelha, nesse espacinho. Esta pele do canal, ela é muito fina e delicada. Então, ela é tão fina quanto a pele da pálpebra. Então, ela vai ficar úmida, fica úmida, fica úmida. E a pele úmida, ela perde essa capacidade de defesa, porque ela perde aquela gordura que a protege, tá? Então, é a umidade, na verdade, que gera o quadro inflamatório. Ele facilita que um germe entre, porque você não tem mais a sua camada de defesa. Então, assim, quando tá 30 graus, verão, férias, ninguém vai ficar pouco tempo na água, né? A gente fica
de molho, né? E aí, isso é mergulhando, enfim, umedecendo essa região. Exatamente. Então, é a umidade excessiva nessa região que causa que facilita essa infecção. E aí, a gente junta o fator. Tá molhado. Final do dia, o que a pessoa vai fazer? Tá com água no ouvido. Pula, chacoalha. Ou pega uma haste flexível e aí coloca aqui no canal e vai secar, enfiando a haste até aqui no fundo. E vai dar aquela coçadinha que todo mundo gosta. Ai, meu Deus. E aí aquela pele que tá fininha, úmida e sensível, você ainda vai e raspa ela. Então, aí que você tem um germe que pode entrar. Então, são 2 fatores que aí você tem uma facilidade muito maior. Tá, e o que a gente deve fazer? Porque, por exemplo, conseguir tirar a criançada da piscina é muito difícil. Impossível. Né? Porque eu acho que nós adultos até nos controlamos. Eu não vou ficar mergulhando muito, toma um pouco de sol, entra e sai, mas as crianças ficam mergulhando. Ficam. Tal, né? E aí, por isso e até o pânico, porque a dor de ouvido é um negócio complicado. É uma e vai dor doer 3 da manhã, né? Sempre de madrugada. Sempre de madrugada. Sempre de madrugada. Né? Então, assim, ninguém quer tirar as crianças da piscina, do mar. Eu acho que a gente tem algumas medidas, como eu falei antes, pra gente contornar essa situação. Então, a primeira coisa, no final do dia, toma um banho gostoso, tal, e enxuga a orelha do lado de fora o máximo que conseguir com a toalha. Tá. Um dedo envolto na toalha, chacoalha bem, abre bem essa pontinha aqui do canal, que é esta pontinha aqui da entrada do ouvido, tá? Você tira essa parte da frente, ó, que é essa cartilagenzinha daqui. Tá. Ó, essa cartilagem, empurra, dá uma chacoalhadinha, tá? Que a água do canal acaba escorrendo para fora. Uma outra alternativa que eu sugiro para os pacientes é secador de cabelo. Sério? Sério. Secador de cabelo, às vezes a criança pequenininha não vai dormir com o cabelo molhado. Não. Você dá aquela secadinha no cabelo da criança. E aí você mira ao longe, tá? Mantendo uma distância grande, 50 centímetros até, às vezes um pouco mais. Então, não é para colocar o secador colado na orelha. Tá. Mas numa temperatura fria ou morna para fria, ok? Para você ajudar a secar dentro do canal auditivo também. Então, são alguns truques que a gente ensina para os pacientes, tá? Para evitar que fique muito úmido, porque, gente, dia seguinte vai ter de novo a dor de ouvido. Não, vai ter de novo um mergulho. Assim, então, esse é o objetivo de ter os 10, 15 dias das férias e não ter a dor de ouvido no final do período. Muito bom saber disso. Eu pensei que entrava água, que daí tinha que sair a água. Não pode pingar nada não, né, doutor? Ficar pingando então, Carol, a gente pode pingar alguma coisa e entra água porque, se você for olhar aqui, a gente percebe que o canal, ele não é reto. Tá. O canal auditivo, ele tem uma curvinha. Tem algumas pessoas que têm essa curva mais acentuada e tem outras pessoas que têm o canal mais retificado. Então, o que acontece é que você faz uma poça de água próximo do tímpano aqui. Tá. E aí, por isso que a pessoa pula e a água não sai. Entendi. Entendeu? Então, para pingar, o que eu sugiro, em último caso, se o secador não funcionou, tá? Se a toalha não funcionou, é pingar uma gotinha de álcool a 70%, tá? Uma gotinha, porque o álcool, se você passar na pele, ele seca, certo? Certo. Então, se tem uma gota de água lá, ele vai misturar e fazer aquela água evaporar. Entendi. Tá? Não é para pingar o vidro todo, gente, pelo amor de Deus. Uma gotinha. Uma gotinha só, tá. Por favor. Álcool normalmente. Muito bom. Boa dica, hein? Meninas, quem já teve filho com dor de ouvido sabe a aflição. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Viajar de avião gripado pode também dar dor de ouvido. E aí, mito ou verdade? Carimbão na tela? Verdade. Verdade? Puxa vida, não acredito. Verdade. Você pode chegar num lugar e começar uma dor de ouvido. Pode. Aí, na verdade, por que acontece? Então, muitos pacientes até já sabem disso, falam, ai, doutor, o que eu posso tomar? Porque eu vou viajar e eu estou muito gripado. Então, o nariz entupido, ele faz com que a compensação num voo fique difícil. Então, se você, mesmo que você tome um líquido ou masque um chiclete, você não consegue jogar o ar para dentro do ouvido porque o nariz está congestionado. Tá? Então, aquela sensação que você tá tudo entupido. Exato, você já tá entupido aqui. Aí você vai no voo e entope o ouvido, porque sempre o ouvido tampa no voo. Só que a gente toma água, ou masca um chiclete, ou engole a saliva. Tem gente que até faz aquela manobra de assoprar assim, que chama valsalva. Então, isso vai destampar o ouvido. Se o nariz está tampado,
você vai ter mais dificuldade de fazer isso. E se está tampado e tem uma secreção no nariz, quando você faz essa manobra, a secreção vai para dentro dos ouvidos. E aí, quando você chega lá no voo, você já tem o ouvido um pouco mais tampado com uma inflamação. Então, Puxa, sim. Migra a secreção. Exatamente, por conta da tuba auditiva, que é essa estrutura aqui, ó. Tá? Ela comunica o ouvido com o nariz, com esta região aqui do nariz, olha. Entendi. Por isso com que tá o tudo fundo ligado. do nosso nariz, exatamente. Ouvido, nariz e garganta. Ouvido, nariz e garganta. Mas, doutora, me conta uma coisa, é a mesma ideia e sensação quando está subindo a serra, coisa e tal, que também tá essa parte entupida aí? Também essa pode sensação. acontecer. Porém, na serra, você controla mais a velocidade de subida. Então, se alguém está com dor de ouvido no carro, o que você pode fazer? Às vezes, parar no meio da viagem, espera um pouco, toma uma água, vê se o ouvido consegue compensar, para depois você continuar subindo a altitude ou descendo, porque é na subida ou na descida. No avião, aí você não pode falar para o piloto, não vai ter como. Então, no avião é um pouco mais difícil, mas fica mais perigoso mesmo. Então, viajar gripado não é o ideal. Pode dar Pegar até o dor de avião ouvido gripado. durante o voo, né? Puxa, porque a pessoa não consegue compensar, então pode ter dor de ouvido. Então, às vezes, quando a criança viaja, a gente vai com as crianças, a criança não está respirando muito bem, está com a rinite atacada, né? Como todo mundo fala, ou resfriado, pode ter dor de ouvido. Nossa, hoje eu estou descobrindo. Desculpa, gente. É assim. Mas é verdade. Mas estão aí as dicas pra gente aprender, tentar prevenir e saber o que está acontecendo. Daqui a pouquinho, perguntinha do público. Vamos lá. Mais um mito ou verdade na tela. Ouvido, nariz e garganta, hein, gente? Tudo que a gente tem, olha lá. Nadar em piscina clorada não faz mal para o sistema respiratório. Isso é mito ou é verdade? Não faz mal. É mito. É Faz mito? mal. Faz mal? Faz mal. Mito na tela. Você tá brincando, doutora? Não. Na verdade, é assim. O que seria melhor para a gente, para a prática do esporte aquático? Uma piscina sem cloro. Tá. Tá? Por quê? Não é a água clorada que faz o mal. Também ela é irritante para o sistema respiratório. Porém, aqueles vapores de cloro que são eliminados no ambiente da piscina, quando você inala isso, Carol, ele é muito irritante para o sistema respiratório. Por isso que tantos professores de natação por aí têm tanta rinite. O nariz está sempre tampado, porque depois de um período de exposição, você acaba desenvolvendo um quadro de sensibilidade respiratória por conta disso. Puxa, tá? Vira crônico, vai. Fica crônico, exatamente. E a gente se expor a isso também pode dar um problema respiratório. Por quê? Mesmo que faça aula 2 vezes por semana, isso pode piorar ou agravar uma rinite. As crianças que são menores, que vão começar aula de natação, nossa, então não vou levar meu filho na piscina. A gente às vezes tem que pôr na balança o quanto de infecções que a criança tem e o quanto que vai trazer benefício à aula de natação. A aula de natação, gente, é fantástico. Eu defendo. É o número 1, né? É número 1. Aprender a nadar é muito legal, ajuda a coordenação motora. Então, e salva a vida, né? Muito. Eu não sou nada contra a aula de natação, veja bem. Mas, assim, a piscina clorada, se você já tem uma sensibilidade respiratória, ela pode te agravar. Aí, o que a gente faz? Então, são as mesmas dicas. Puxa, Maura, então vai piorar o meu filho? Vai me piorar? Eu tenho rinite, eu tenho asma, me falaram para fazer exercício respiratório, então eu vou piorar? Calma. A gente pode fazer um teste. Se você começar a ter mais crises conforme você faz essas exposições, a gente interrompe. Tá. Porém, sempre tem alguma coisa que a gente pode tentar contornar. O sorinho seria uma boa? Exatamente, Carol, perfeito. Você já É sempre captou. soro? É sempre soro. Por quê? Porque entrou algum irritante dentro do nariz que vai causar uma inflamação. Então, o que a gente tem que fazer? Ajudar o organismo a se livrar desse irritante. Então, você sai da piscina, você vai tomar um banho para tirar o cloro da pele, certo? Então, a gente vai jogar o sorinho no nariz para tirar aquele irritante que você inalou, tá? Então, normalmente, isso já ajuda muito a minimizar os efeitos que vêm na sequência, tá bom? Muito bom. Não sara, mas ajuda bastante. Muito, muito bom. Sorinho de novo. Tá aí. Eu tô só... É uma aula isso aqui, uma aula de vida, uma aula para as mamães, inclusive. Dando esse dicas. período o período, ainda mais no verão, e o lance da natação, que é uma coisa importantíssima. Olha lá, mito ou verdade, gente? Sangramento nasal não piora no verão. Aliás, vamos entender o que vai iniciar um sangramento nasal. Isso é mito ou é verdade? Então, isso é mito, ele piora no verão. Piora sim, então. Piora. A gente tem, como sempre, tudo
no sistema respiratório é dependente de extremos de temperatura. Tá. Então, ou um verão muito quente, ou um inverno frio e seco, você vai ter um extremo de temperatura e isso causa inflamação no nariz. E aí você pode ter um sangramento. Tá? Onde é que sangra? Então, aqui de novo, vamos lá. Por que sangra? Então, assim, quando o ar entra, então esse aqui é o nosso nariz de lado, gente, para vocês entenderem. Então, o ar entra, esse aqui é uma narina só, tá? Então, entra por uma narina o ar, ok, certo? E aí o ar entra por essa narina. Se eu for ver como é que é essa narina lá por dentro, a gente tem aqui. Ela é assim. Então, o ar passa e vem aqui pro fundo, vem vindo, vem aqui no fundo. Para dividir o nariz, a gente tem o septo nasal. Tá. Todos os vasos sanguíneos ficam nesta região aqui. Para quê? Porque quando o ar entra no nariz, ele já tem uma superfície grande para aquecer esse ar, tá? Então, e o ar vem da onde? Do sangue, ok? Então, se aqui tá muito calor, esse vaso dilata. Todo mundo incha no verão, certo? Porque fica com o pé mais inchado por causa do calor, certo? Então, aqui também o vasinho fica mais inchado. Com o calor, isso pode, às vezes, uma casquinha, alguma coisa, bateu o dedinho aqui, sangrou. Rompeu. Rompeu um vasinho. Tá? Machucadinho. E esse vasinho sangra, todo mundo fala, nossa, doutora, mas sangra tanto. Pois é, sangra bastante porque ele está muito próximo do coração, essa região. Então vem com muita pressão. É muito vascularizada? Exatamente. Tem muitos vasos sanguíneos. Por isso que levar, de repente, um soco no nariz sangra muito. A boa notícia é que os sangramentos nasais, na maioria das vezes, são autolimitados. Ou seja, eles param sozinhos. Então, depois de um tempo, se você apertar, ou como na figura, né, colocar um tampãozinho aqui, dar uma apertadinha no nariz, esperar um pouco, isso é suficiente para controlar o sangramento. Então, 3 a 5 minutos normalmente para. E se tiver no solão, vai para uma região mais fria, né? Com uma sombra, alguma coisa assim. Um gelinho ajuda? Muito. Colocar um gelinho assim? Muito. Pocinha de gelo, tá aí. Tem mais uma, né, Glaucia? Ah lá, tem mais 2 mitos ou verdades, daqui a pouquinho perguntinha do público. Na tela, mascar chiclete ou beber água ajuda a evitar dor de ouvido no avião. A gente comentou rapidamente, isso é mito ou verdade? Isso é verdade. E é muito bom. E é bom. Tá? Então, um chiclete ou uma balinha. Então, você ativa a saída de saliva, você ativa essa estrutura da tuba auditiva e ela consegue abrir de uma maneira mais rápida e fazer a entrada de ar dentro do ouvido. Então, compensa a pressão, diminui a dor. E o bocejar é a mesma coisa? A mesma coisa, porque você traciona essa mesma musculatura daqui que abre a tuba auditiva. Tá. Mamães que estiverem com bebês, por exemplo, podem... não vai dar chiclete, né, gente? Dar mamadeira. Tá? Ou dar o peito, tá? Porque o ato de sugar também ativa essa estrutura, compensa a pressão e para a dor. Que legal. Tá bom? Tive a experiência de fazer isso uma vez, deu certo. Dá certo, né? Dá certo. Funciona. Interessante, quando tá subindo, né? Quando tá subindo. Ou quando pousa, que desce muito rápido também, são as variações. Mas normalmente a dor é mais intensa na decolagem. Muito bom. Próxima perguntinha. Mito ou verdade na tela? Quem escreveu pra gente? Ó, quem escreveu pra gente é ótimo. A pergunta selecionada. Rinite só ataca no inverno. Mito ou verdade? Mito. Mito? Quem tem rinite todo dia, toda hora, é hora de ter rinite. A rinite, ela pode ter. Como isso atrapalha, doutora? Rinite, todos os ites, né? Que a gente desculpa. Meu Deus, aqui em São Paulo os ites, eles são predominantes, tudo da minha área, tá tudo atrapalhando. Em São Paulo. Gente, não é assim também, o consultório tá cheio, né, doutora? Não, mas nessa época, é aquele lance dos extremos, muito calor e muito frio. E especialmente quando tá assim, muito calor de manhã ou que esquenta muito durante o dia e depois a temperatura cai bruscamente no final do dia. Ou seja, você teve aquela temperatura muito elástica durante o dia. Então, quem tem rinite também pode sofrer com isso. Fora, tá muito calor, você fica mais em ar-condicionado, você tem mais poluente, quer dizer, tudo isso acaba juntando. Então, você não tem muito uma época para ter uma crise mais importante. Lógico que no inverno a tendência é aumentada, porém, não é restrito a isso. Pode ser no verão, pode ser em qualquer outra estação do ano. E está diretamente ligado a uma parte alérgica? Sim, você tem uma parte alérgica que é uma sensibilidade do próprio organismo que está relacionado. Então a pessoa vai ter contato com pó que ela é alérgica. Aí você vai começar. Tá, fui pra praia e tá calor, porque na praia melhora, mas você entra naquela casa que tá úmida com bolor, gente, vai ter um quadro de alergia, tá? Então, é bem variável. E aqui em São Paulo?
Com essa mudança climática. Exatamente. Ataca. Então, a gente passou um período agora, acho que todo mundo acabou vendo, que foi um período de chuva, a gente estava aqui quase virando sapo. Aqui em São Paulo foi a melhor definição que eu ouvi, estamos virando sapo, de tanta água que tinha. E agora abriu um sol, tá melhor. Que então, dia bonito, hein? Tá lindo, hoje tá lindo. Mas assim, muita umidade também vai gerar, então agora esquenta, aí a gente vai. Então, é o clima. E a gente... Tem que aprender a viver nesse clima. A gente vive do jeito que a gente consegue, vamos lá. E é tudo no final culpa nossa, a história aí da natureza que o homem faz, que atinge, que daí a gente que paga o pato. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? 3 perguntinhas na tela, hein? Vai dar tempo, olha lá. Primeira pergunta da Marina. Obrigada, lindona. Remédio pro nariz vicia? Pergunta linda. Eu sei que vocês adoram responder isso, né, doutora? Como é que é? A gente tem alguns medicamentos e algumas coisas são vendidas até sem a receitinha, a prescrição médica. Exatamente. Todo mundo pode comprar, tá aí o perigo, né? Exatamente, Carol, você já sabe tudo. Não, menina, que eu tenho marido e filho. Aí a gente fica ligada, né? Então, pra Mariana é o seguinte... Marina, desculpe, Marina. Alguns medicamentos viciam sim, especialmente os medicamentos que têm vasoconstritor, que são os medicamentos à base de nafazolina, oximetazolina, tá? Esses medicamentos causam dependência, tá? Dificilmente algum colega médico prescreverá isso para você utilizar, tá? Então, os medicamentos que são prescritos pelos médicos para tratamento de rinite especificamente, não são medicamentos que viciam. Então, tome cuidado com esses outros 2 que têm esses princípios ativos que eu citei, tá bom? É uma dica para quem está viciado e largar o vício, que eu já ouvi, ir misturando um pouquinho do soro com o que, enfim, tem o vasoconstritor. Tal. Enfim, porque o que eu entendo desse lance até do vício é que assim, eu sei porque meu marido teve muito tempo e agora ele conseguiu largar. Todo dia antes de dormir, todo dia. Viajava, esquecia o negócio, pânico. Não dorme. Esse é o lance, não dorme. Então, assim, ele foi uma tentativa, acabou dando certo. Isso pode ser alguma coisa, uma orientação mesmo dessa área médica? A gente, assim, alguns pacientes, não tem nada assim, receita de bolo firmado, não tem nenhuma orientação médica para que você, se você fizer isso, vai dar certo, tá? Mas é um jeito de você reduzir a dose do medicamento que você aplica a cada momento. Tá. E se você fizer isso junto com o tratamento médico, a chance de sucesso é ainda maior, tá? Legal. Então, sempre tentar tirar esses medicamentos, gente. Não usa não. Muito ruim. Muito ruim. Vamos para uma perguntinha muito legal, que eu acho que é a realidade de todo mundo também. Vamos ver na tela. Márcia, obrigada. O fone de ouvido pode causar dor de ouvido, mesmo no volume baixo. E aí a gente aproveita e diz quais são os perigos, como é que a gente utiliza esse fone de ouvido. Porque hoje é o que a gente mais encontra, o pessoal assistindo filmes no seu próprio tablet ou celular com o fone, né? De ouvido. Então, o fone de ouvido, é interessante você ver o tipo do fone. Tem fone que vai ser mais gordinho, tem fone que vai entrar dentro do canal auditivo. Então, ele pode gerar dor não pelo volume que você está utilizando, mas pelo formato do fone, que ele pode machucar essa região da entrada do canal. Então, se começa a doer aqui, machuca a pele. Então, às vezes, a dor é pelo fone de ouvido em si, tá? Em relação ao volume que você falou, Márcia, é o seguinte... Volumes acima de 80 decibel, tá? Elas podem gerar lesão auditiva no ouvido quando por mais de 15 minutos ao dia de uma maneira direta. Então, a dica que eu dou para os meus pacientes é assim, Carol. Se você tá com fone de ouvido e a pessoa que está do teu lado ouve, a música tá muito alto. Entendi. Tá? Pra agora, gente se ligar, tá? 80 decibel, mais ou menos, para as pessoas terem uma ideia. Ai, Mauro, eu não sei quanto que é 80 decibel. 80 decibel é o barulho do trânsito na rua. Então, se você colocar acima do ruído do trânsito na rua, você tá um volume excessivo. E aí você tem que tomar cuidado. Você tá andando na rua, eu não tô ouvindo porque a rua tem muito barulho. E aí você aumenta o volume do seu dispositivo, tá? Para dar um volume maior para você poder ouvir a música. Sim. E aí esse tempo de exposição tem que cuidar. Porque senão aí pode levar lesão auditiva mesmo. Agora, minha diretora tem uma dúvida interessante. E as pessoas que gostam de ouvir música, mesmo sem o fone, nas alturas? Mesma coisa. É a mesma coisa. Não é porque ele está ali direcionado, enfim. Não é porque está só aqui que a lesão vai ser maior. Então, shows, mesmo dentro do carro, casa de shows, espetáculo, mesmo ao ar livre, o volume elevado causa lesão auditiva. Isso está determinado. Qualquer um dá um Google lá, volume, tempo de exposição e ruído, tem uma tabelinha. Então é fácil de saber.
Tá aí, então. Cuidado. Importante. É. Que faz parte da nossa vida. Mais uma perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo, Dani, obrigada. De quanto em quanto tempo devemos ir ao otorrino, então, fazer uma limpeza nos ouvidos? Como é que esse lance da limpeza? É algo que a gente deve procurar uma limpeza ou não? Tem uma indicação pra gente fazer limpeza? É assim, a cera, ela é produzida nessa parte de fora do canal auditivo, tá? E ela fica restrita nessa parte daqui. Tá. E ela é a parte de gordura, a base de gordura. Então, ela faz essa camada de proteção nessa pele. Tá? Algumas pessoas podem ter uma produção excessiva de cera, tá? E essa cera ficar endurecida. Nesse momento, a gente precisa remover, tá? Nesse momento, na maioria das vezes, a pessoa nota uma redução auditiva. Então, a dica, Dani, Daniela, né, Daniela? Dani, a dica é, se você notou que há uma redução auditiva em algum momento, procure o seu médico para ele olhar o seu ouvido e ver se há necessidade de remover. Não é toda a cera que está lá que deve ser removida, porque ela está lá para proteger. Tá? Então não tire, não coloque haste flexível, porque a hora que você colocar o cotonete aqui e a cera está aqui na bordinha, você empurra ela para o fundo e ela fica aqui presa perto do tímpano. E daí pra gente tirar, isso realmente é bem mais difícil, tá bom? Então procure o médico para olhar para ver se precisa tirar mesmo. Todo mundo vai lá e cutuca, né, doutora? Ah, gente, esse é o... Todo mundo né? Coceirinha no ouvido, não, né? E o mais engraçado foi que uma vez a gente descobriu, inclusive isso aqui no programa, disseram, leia lá no pacote das hastes flexíveis. A gente acha que está escrito, não utilize no canal auditivo externo. Podem virar o pacote de haste flexível que está lá no seu banheiro, que eu sei que todo mundo tem um. E todo mundo olha compra atrás, pra isso, em letras entendeu? miúdas está escrito. Que loucura. É para fazer maquiagem, limpar o umbigo do nenê. Você vê? Tá? Limpar a volta da orelha aqui também pode, mas limpar o canal a gente não recomenda. Muito bom. Mais uma perguntinha do público, dá tempo? Olha lá quem escreveu pra gente. Tatiana, obrigada. Quais os malefícios do ar-condicionado, então, ligado no quarto durante a noite? Pergunta linda, também tenho essa curiosidade, porque no verão, vamos combinar? Como é que a gente dorme? Então, Tatiana, é o seguinte, o ar-condicionado, durante a noite, ele vai secar esse ar ambiente em que você, naquele ambiente que você vai dormir, que você vai dormir com a porta fechada para o ar-condicionado funcionar. Então, aquele ambiente vai ficar fresco e frio. O problema não é o ar tão frio que você inala, o problema é inalar o ar seco durante a noite toda. Isso resseca o seu nariz e pode facilitar alguma rinite ou algum quadro de infecção. Dicas. Primeiro, soro fisiológico. Tá. Segundo, você pode utilizar um umidificador nesse ambiente em pequena quantidade durante o sono, tá? E algumas pessoas falam, Mauro, e se eu colocar a bacia de água lá no quarto, funciona? Falou, olha, aquela superfície da bacia de água, até aquilo evaporar, vai demorar um pouco mais, mas você pode colocar também, ou uma toalha na cabeceira da cama, tá? Alguma coisa que libere umidade para o ar. Tá certo? Para evitar que o sistema respiratório fique tão comprometido. E de manhã, quando você levantar, lave o nariz com solução fisiológica novamente, para umedecer de novo aquela mucosa do nariz, tá bom? Porque tem muita gente, inclusive, que tem ar-condicionado no quarto das crianças e que deixa a temperatura climatizada, até para que a criança também tenha uma noite de sono não muito agitada com o calor. Então, pode, desde que tenha esses cuidados que você explicou, uma sugestão, né? Porque se a criança for dormir a 30 graus também, ela não vai dormir. É muito difícil dormir com essa temperatura. Então, a gente sugere essas medidas para a gente contornar. Quer dizer, a gente tem que dar dicas que eu penso que sejam factíveis no nosso dia a dia, que a gente inclua. E não que me atrapalhe e fale assim, a gente não pode usar ar-condicionado. Não tem como. Então, coloque alguma coisa ali, algum umidificador pequenininho, e aí você liga o ar-condicionado, depois desliga durante a noite, e a gente vai melhorando a nossa função respiratória. Eu acho que é isso. Dá tempo para mais uma, Gláucia? Mais uma na tela, olha lá. Mito ou verdade? Não, desculpa, não é mais mito ou verdade. Débora, adorei. Ai, que foto linda, beijinho. Sempre que entro na piscina, meu ouvido entope. É normal? É aquele lance que você explicou do vaporzinho ali? Da água. Então, Débora, talvez o seu canal ele seja um pouco mais tortuoso. Talvez seja isso. Porque aí a água fica represada, como eu mostrei aqui na imagem do esquema. Então, se a água faz se você tem um canal mais
assim, angulado, o que não é anormal. Tem pessoas que têm assim, dessa maneira, tá bom? Então a água pode ficar retida aqui mais perto do tímpano. E aí você vai ter o ouvido entupido. Então, assim, pelo que eu vi, você nunca teve infecção por conta disso, pela sua pergunta. Então é assim, mexe no canal, vira a cabeça de lado, tira a água, usa o secador. E, em última instância, pinga uma gotinha de álcool ali no final. Mas ficar meio tampado porque entrou água, pode acontecer sim. Tá bom? Doutora, você explica pra gente como a gente faz o uso, assim, essa lavagem até com o soro, porque existem algumas alternativas hoje, né? Isso. Tem o sorinho de jato, aquele jato menorzinho, tal. Tem os sprays. Os sprayzinhos. Aí tem aquele de jato longo, que eu acho que pra adulto é fantástico, parece que lava. Uma garrafinha, um aerosol, né? Parece que lava, que é uma loucura. E há pouco tempo eu descobri um negócio que é um borrifadorzinho, não sei se o pessoal de casa já viu, de plástico, que você põe num lado da narina e sai do outro. Do outro. Tá. Que eu achei mais fantástico ainda, mas criança para fazer é mais complicado. É. Mas para os adultos, gente, é um negócio que... Porque eu tenho, e eu trabalho com voz, eu trabalho no ar-condicionado, na luz. Então eu penso muito nisso. É fantástico. Assim, como que a gente encontra o ideal para manter aí uma limpeza e, claro, a parte saudável, né, do nosso dia também, de lavar o nariz? É assim, Carol, a gente tem nisso, a resposta, eu posso te dar uma resposta bem científica, tá? Então, assim, de estudo científico, e a gente tem muitos publicados, o melhor mecanismo que a gente teria, então o mais sugestivo seria essa garrafinha que você falou. A gente chama essa garrafinha, parece um squeeze bottle. Né? Você aperta a garrafinha e ela joga o soro para dentro do nariz, tá? Ela não é, a gente não tem ela aqui no Brasil, mas ela é facilmente importável, tá? Tem bastante fora, nos Estados Unidos tem bastante, tá? Então, ela é muito bacana porque você joga o soro de um lado e sai do outro. Tá? Esse é o melhor que a gente tem, é o que a gente tem mais evidência científica. Porém, para muitas pessoas, isso não dá. Falar, doutora Maura, pô, falar um negócio que não tem no Brasil não adianta. É verdade. Então, agora eu vou falar do que a gente tem aqui no Brasil. Então, a Carol, você me perguntou, qual que é melhor? Eu acho que o melhor mecanismo é aquele que a pessoa se adapta e que ela vai fazer. Tá. Não adianta o médico chegar lá e falar assim, olha, você tem que lavar assim, 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 e você não conseguir. Tá? Então, assim, para uma criança menor, a gente recomenda os sprays, que tem um volume um pouquinho menor, tá? Às vezes é mais fácil de adaptar. Agora, a salina, que vem de garrafa, aquele de aerosol, tá? Ele é... Dentro que a gente tem aqui, ele lava muito bem e funciona muito bem. Então, o mecanismo que você utilizar, eu acho que é um mecanismo que você se adapta. O importante é que você realize de alguma maneira. Tá? É o padrão ouro aí na lavagem do que a gente tem aqui no Brasil. Que são as garrafinhas. Tem as garrafas, mas depende. Às vezes você não vai conseguir usar isso para uma criança muito pequena. Sim. Então você vai utilizar o spray naquele momento, da criança menor. Se a criança for maior, você já consegue lavar de uma maneira mais eficaz, tá? Então depende muito do momento, depende do que você se adapta. Eu acho muito bom. E procure um médico. Se você tem dúvida, procure um pediatra ou procure um otorrino. Ele vai te ajudar mesmo a utilizar o mecanismo mais adequado para a criança e para você mesmo, tá? E olha, linda a pauta, doutora, só posso agradecer. E essa especialidade de vocês é uma coisa tão fantástica. Obrigada. Quando a gente está falando, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma pauta de adenoide, porque o que a gente vai descobrindo, e eu conversando com outras mães, uma coisa tão interessante, gente, às vezes as crianças, e aí eu vou dizer como um alerta meu e que a gente pode trazer isso para uma pauta. As crianças que não estão comendo bem e não estão crescendo como deveriam, vai no otorrino. Às vezes é porque não está respirando bem mesmo. Porque o hormônio do crescimento é produzido à noite. Isso. E se a criança tem um sono não REM, aquela história, se ela fica muito agitada à noite, ela pode, né? Exatamente. Eu ouvi um caso há pouco tempo, então eu fico até arrepiada, porque esse assunto, gente, parabéns, a especialidade de vocês é fantástica. Obrigada, então, claro, obrigada, os pediatras são maravilhosos, mas você é otorrinolaringologista pediatra. Você também cuida de criança, né? Cuido muito de criança, gosto bastante delas. Alerta. Deixa eu passar para vocês o seguinte, quem quiser saber mais, pode entrar no Instagram e seguir, @medprimos, tudo junto, já encontra o seu trabalho. Exatamente. Doutora Maura muito obrigada, Neves. gente. Muito obrigada, que te agradeço. Muito Volta obrigada. Logo, com porque certeza. foi uma linda pauta. Chegaram várias dúvidas, depois você pode responder. Eu respondo sim, claro sim. Obrigada, viu?